Último capítulo do livro Ame como se nunca tivesse sido ferido, de Jensen Franklin. Capítulo 14. O rei tem mais um movimento. Marcus Luther é um ex-soldado de elite da Força de Operações Especiais da Marinha dos Estados Unidos, que sobreviveu a uma feroz batalha no Afeganistão em 2005 e ganhou uma cruz da Marinha por heroísmo de combate. O livro best-seller de suas memórias, Lone Servison, documenta suas experiências angustiantes. No início de seu treinamento, os candidatos passam pelo que é chamado como Semana do Inferno. A Semana do Inferno é a semana que define esses homens. Por 5 dias e meio, eles suportam um ciclo contínuo dos exercícios físicos e mentais mais difíceis do mundo. Aos candidatos é permitido no máximo 4 horas de sono durante toda a semana. Durante esse tempo, eles suportam um treinamento físico frio, úmido e brutalmente difícil. A Semana do Inferno foi projetada para eliminar aqueles que não são os melhores dos melhores. Na semana, 2/3 dos candidatos não conseguem ir até o fim. Durante a Semana do Inferno, um sino fica do lado de fora do refeitório. Quando você sente que a pressão é muito grande, as tarefas físicas são muito exigentes, o cansaço é demais, os músculos estão doloridos demais, você pode desistir, simplesmente tocando o sino. Você não precisa se explicar. Ninguém vai lhe fazer perguntas. Você toca a campainha, volta para seu quartel e come uma refeição quente e um ônibus o levará de volta para onde você veio. Se você quiser sair do programa, você pode exercer seu direito de optar por sair. No livro, Marcos escreve sobre assistir a candidatos fortes e qualificados, um por um, saindo e tocando a campainha. E não era porque esses homens não tinham força ou habilidade física. Eles eram os homens mais fortes do mundo. Mas eles não tinham a força mental suficiente para não desistir. Remova a opção desistir. Quando você ora pela sua família, seu casamento ou para Deus curar seu relacionamento, pode haver momentos em que você sente vontade de desistir. Cada um de vocês que está lendo este livro tem a opção de desistir. Tudo o que você precisa fazer é dizer: estou cansado da batalha e estou cedendo. Quero desafiá-lo agora mesmo a remover a opção de desistir em sua vida. Por isso, não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Hebreus 10, 35 a 38. Precisamos entender que estamos em uma batalha por nossas vidas, uma batalha pelas nossas famílias, uma batalha pelos nossos casamentos. O inimigo vai atirar tudo o que puder em nós para nos desencorajar. Ele vai enfiar conflitos, brigas, estresse, contendas, discussões e amarguras para tentar nos fazer desistir. Mas a batalha não é o que vemos no natural. A batalha não é o problema em sua família, não é o problema financeiro, não é a doença, não são as divergências de seu casamento. O inimigo quer sua mente. Ele quer lhe roubar mentalmente. Ele quer que você desista e diga: eu não aguento mais isso. Amigo, seu trabalho é não exercitar a opção de desistir, porque quando você decide que não vai desistir, é o momento em que a batalha é realmente vencida. Já tive orações respondidas e já orei sem resposta. Eu tive milagres acontecendo e tive grandes decepções. Eu passei tempo em altas montanhas, onde Deus me deu revelação e me surpreendeu de maneiras incríveis, e passei tempo em profundos, escuros e baixos vales, onde parecia que Deus havia me abandonado. O que eu aprendi com tudo isso é que eu nunca vou tocar o sino. Eu nunca vou me afastar de Deus. Eu nunca vou sair da minha igreja. Eu nunca vou deixar minha esposa. Eu nunca vou desistir dos meus filhos. Eu nunca vou deixar meu sonho morrer. Eu nunca vou desistir de pregar. Você tem que decidir a mesma coisa. Agarre a verdade profundamente em seu espírito de que você nunca vai desistir. Se você deseja vivenciar um casamento de sucesso, você tem que remover a opção de desistir. Você vai precisar disso quando não estiver tendo uma sensação maravilhosa e encantadora. Você vai precisar da persistência quando não se sentir feliz. Você vai precisar disso quando o seu cônjuge não lhe emocionar como ele ou ela costumava fazer. Você vai precisar disso quando seus filhos estiverem fazendo coisas que são contrárias ao que a Bíblia diz e ao modo como você os criou. Uma
opção de desistir não é construída em um casamento de aliança celestial, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, até que a morte os separe. Eu estou aproveitando o melhor momento do meu casamento agora. Cherice e eu estamos casados há 30 anos. Nós passamos por muitos altos e baixos, mas ao longo dos tempos nós permanecemos juntos. Chega um momento em todo casamento e família em que é mais fácil desistir do que suportar. Mas se você continuar orando, perdoando e amando, você desfrutará de uma grande recompensa. Como sobreviver à sua semana do inferno? O que você faz quando o inimigo atira sua fraqueza em seu rosto? O que você faz quando parece que toda conversa com seu cônjuge leva a uma discussão? O que você faz quando parece que você nunca vai se reconciliar com seu filho desobediente? O que você faz quando a dor da mágoa é tão grande que você sente que não consegue continuar? Primeiro, lembre-se que a aprovação da sua fé traz algo mais precioso do que o ouro, como lemos em 1 Pedro 4, 12, 13. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas se alegrem à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Segundo, considere Jesus como o livro dos Hebreus nos oferece. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Hebreus 12, de 1 a 3. Jesus suportou a semana do inferno na cruz. Ele suportou as acusações. Ele suportou a tortura medonha. Ele suportou as surras. Ele suportou o cuspe. Ele suportou ser estendido em 2 pedaços de madeira. Ele suportou os pregos em suas mãos e pés. Jesus poderia ter tocado o sino, mas ele decidiu no jardim do Getsêmani que não iria desistir. Quando ele estava pendurado na cruz, entre o céu e a terra, determinou-se a fazer o que Deus disse para ele fazer. Se você está passando pela sua semana do inferno, considere Jesus. Paulo falou de como ele serviu a Deus com lágrimas. Atos 20, 19. Ele então disse: Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá lá. Senão que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Versículos 22 a 23. Isto é muito triste. Nada além de problemas aguardava o apóstolo em todas as cidades. Mas veja o que Paulo escreveu em seguida. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Versículo 24. Paulo foi perseguido, espancado, apedrejado, colocado na prisão, naufragou, foi julgado e pressionado além da medida. É de se pensar que em algum ponto ele tocaria o sino, mas eis a verdade. Paulo nunca disse: Eu já passei por isso demais, eu não me alistei para isso, Deus me deu mais do que eu mereço, eu acho que vou fazer um check-out. É hora de desistir. Não havia desistência em Paulo. Em vez disso, ele disse: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Jesus Cristo. Filipenses 3, 13 a 14. Em outras palavras, você não pode viver no passado. A chamada é para cima. Você tem que continuar subindo. Você tem que continuar se movendo. Você tem que continuar avançando. Não desista. Enquanto você lê esse livro, você pode ficar tentado a abandonar seu casamento. Você pode sentir vontade de desistir de sua família. Você pode não ver qualquer possibilidade de vencer a sua batalha. Coragem! Nosso Deus é um finalizador. Aquele que iniciou um bom trabalho em você será fiel em completá-lo. Filipenses 1:6. Não desista. Você pertence ao lugar alto. Por isso, não se contente com menos do que o que Deus lhe prometeu. Se você não desistir, não poderá perder.
Em 1831, um artista alemão pintou uma fascinante obra de arte, Os Jogadores de Xadrez, mais tarde chamado de Checkmate. Nesta pintura, duas pessoas competem em um jogo de xadrez. À esquerda está Satanás. Ele parece intimidante e usa um desdém confiante. Seu oponente é um jovem que olha para o tabuleiro perplexo. Você pode sentir que esse jovem está em desespero. Ele especificamente olha para seu rei, que está praticamente cercado pelas peças do seu oponente. Checkmate. Fim de jogo. Sou mais um homem de damas do que um homem de xadrez, mas sei como o jogo é jogado. O objetivo é dar um xeque-mate no rei do seu oponente. Quando o rei está cercado, está desprotegido ou não tem para onde ir, é um xeque-mate e o jogo é vencido. Aparentemente, no entanto, a iminente vitória de Satanás sobre seu rival não é tudo o que há para a história. Como o relato conta, no final de 1800, um famoso jogador de xadrez chamado Paul Morphy estava visitando Richmond na Virgínia. A notícia de sua chegada circulou rapidamente. Um homem proeminente da comunidade convidou Murphy à sua casa para um jogo de xadrez. Durante o jantar, Murphy não conseguia tirar os olhos de uma pintura no quadro. Acontece que era o checkmate. Quanto mais ele estudava a obra de arte, mais interessado ficava. Finalmente, no final do jantar, Murphy se aproximou da pintura e a examinou. Então ele se virou para seu anfitrião e disse: Eu acho que posso pegar o jogo do jovem e vencer. O anfitrião estava cético. Nem mesmo você, Sr. Murphy, pode recuperar esse jogo. E se tentássemos? Desafiou o campeão de xadrez. Não precisa nem dizer que o anfitrião pegou um tabuleiro e organizou exatamente como estava na pintura. Para a surpresa de todos, Murphy mostrou que o rei tinha mais um movimento. O jovem da pintura foi salvo. A vida colocou você em um xeque-mate? Você se sente preso? Não pode ver uma saída? Saiba disso, o rei sempre tem mais um movimento. Sempre. Seu cônjuge pode desistir de você, mas o rei tem mais um movimento. Sua família pode estar tendo mais problemas do que você pode aguentar, mas o rei tem mais um movimento. Você pode sentir que nunca mais terá um lar feliz, mas estou aqui para lhe dizer que o rei tem mais um movimento. Deus quer que você vença, Ele quer que você vá em frente, Ele quer que você reconstrua. Quando sua casa está sob aflições, quando o inimigo sussurra em seu ouvido para se afastar de seu cônjuge e de seus filhos, quando suas provações parecem gritar checkmate, o rei tem mais um movimento. A graça de Deus é o bastante, seu amor é o suficiente, sua unção é o bastante. Amigo, o seu destino é maior que a sua dificuldade. Seu destino é maior que o seu desastre. Seu destino é maior que seu atual dilema. Seu destino é maior que todos os seus medos. O rei tem mais um movimento. Provérbios 21:30 diz: Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Você não tem que ser o mais genial para saber quem vai ganhar o jogo da vida. Nenhum conhecimento, nenhum poder, nenhuma sabedoria, nenhuma estratégia e nenhum conselho virão contra o propósito e plano de Deus e os vencerá. Essa questão permanece para nós. De que lado você está? Satanás quer dar um checkmate nas nossas vidas. A Bíblia nos diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. João 10:10. Ele quer nos colocar em uma posição na qual não vemos saída. Ele quer roubar nossa fé. Ele quer roubar nossa esperança. Ele quer roubar nossa alegria. Ele quer roubar nossos sonhos. Ele quer roubar as promessas de Deus de nossos corações. Mas o céu está lutando por você hoje. Você deve enraizar profundamente a revelação de Provérbios 21:30 em seu espírito. Nada vai ficar contra Deus. Não há checkmate em sua vida. Deus vai ter o último movimento. Pense nos israelitas fugindo do faraó e da terra do Egito. Quando Moisés enfrentou o Mar Vermelho, com montanhas que o prendiam de ambos os lados, o exército do faraó se aproximava rápido. Os israelitas estavam cercados. Não havia para onde ir. Moisés e seu povo certamente iriam morrer. E o inimigo sussurrou no ouvido de Moisés: Checkmate. Acabou. Você deve entender que Deus nunca está sem movimentos. Nós dizemos que Deus pode fazer qualquer coisa, mas isso não é verdade. Há uma coisa que você e eu podemos fazer que Deus não pode. Podemos chegar ao fim de nossos recursos. Podemos fazer tudo o que formos capazes de fazer em algumas situações, mas Deus nunca fez tudo o que Ele pode fazer.
Você pode ter ouvido o médico dizer: bem, eu fiz tudo o que eu poderia fazer. Às vezes o conselheiro diz: fiz tudo o que eu poderia fazer pela sua família. Mas servimos a um Deus que nunca disse: eu fiz tudo o que eu poderia fazer. Deus nunca fez tudo o que ele pode fazer. Ele sempre tem mais um movimento. Deus nunca vai desistir de você, mesmo quando você sente que desistiu de si mesmo. Deus nunca desistirá de você. Deus encontrou Moisés no seu deserto. Deus encontrou Jeremias em sua cisterna. Deus encontrou José em sua prisão. Deus encontrou Jó em suas tragédias. E Deus pode lhe encontrar. A sua tarefa é manter-se no amor de Deus, é manter uma boa atitude, é manter um bom ânimo, é crer nas promessas de Deus. E quando você faz isso e o inimigo sussurra cheque mate, seu espírito responderá dizendo: acho que não. Depois disso, duas palavras no início de Jó 42:16 têm um tremendo impacto. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a quarta geração. Jó passou por crises de proporções catastróficas. Ele perdeu sua família, sua saúde, sua riqueza, tudo. Mas Deus deu a ele um depois disso. Você pode ter perdido um ente querido. Você pode estar lidando com um relacionamento rompido. Você pode estar lutando contra um vício em sua família. Ou vocês podem até mesmo estar brigando entre si. Deus tem um depois disso para você. Você vai superar sua luta. Você vai viver depois do seu julgamento. Você vai viver depois da sua perda. Você vai viver depois da sua traição. O rei tem mais um movimento. Gênesis 9:28 nos diz que, depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Ele teve mais vida para viver depois do dilúvio. A vida depois do dilúvio. Os soldados que crucificaram Jesus pensaram que tudo estava acabado quando ele morreu. Quando, com os lábios cheios de sangue, Jesus disse: está consumado, e entregou o seu espírito. Eles o colocaram em um túmulo fechado e colocaram guardas armados para vigiá-lo. Um dia passou, nada aconteceu. Então 2, nada ainda. Finalmente, nos 3 dias se passaram. E Satanás disse: cheque-mate. Mas no terceiro dia, quando parecia que tudo estava perdido, Jesus ressuscitou dos mortos. O rei tem mais um movimento. Seja o que for que você esteja lidando neste exato momento, saiba que Deus tem mais um movimento para você. É um movimento de graça, é um movimento de perdão, é um movimento de misericórdia, é um movimento de restauração, é um movimento de milagres. Deus quer lhe dizer: não acabou. Princípios-chave projetados para ajudar-lhe a amar. A minha oração é que, ao chegar neste último capítulo, a sua fé tenha aumentado. Você tenha uma nova compreensão do poder do amor, o amor de Deus, e você saiba o quanto é importante amar como se nunca tivesse sido ferido. Vamos rapidamente recapitular o que você aprendeu. 1. Deus faz seu trabalho mais impressionante onde as coisas parecem sem esperança. Onde quer que haja dor, sofrimento e desespero, Jesus está ali. A dor que você sente hoje é a dor que você pode curar. 2. O amor nunca falha. Escolha o amor em vez da mágoa. Escolha amar os outros sempre. Escolha avançar. Escolha curar suas feridas. Opte por continuar dirigindo. 3. Nunca é errado amar as pessoas que erraram. O amor nunca está fora de contexto. Você não compromete sua fé quando você ama. Isto é o que significa amar como se nunca tivesse sido ferido. 4. É imperdoável não perdoar. Pare de contar as ofensas e comece a perder a conta. 5. Podemos começar a amar os outros quando nos amamos. Jesus nos ordenou a amarmos a nós mesmos. À medida que nos amamos, ficamos um passo mais perto do reino de Deus, que é a justiça, a paz e a alegria. 6. Nós somos chamados a sermos gentis. Não é fácil ser gentil em meio à pressão, mas é isso que Deus nos chama a fazer. Quer saber o quanto santo você é? Determine o quão gentil você é. 7. Em vez de abanar as chamas da discórdia, torne-se um pacificador. Mas não podemos nos posicionar para amar como se nunca tivéssemos sido feridos se somos governados por nossos temperamentos. A paz interna afeta a atmosfera externa. Não deixe a contenda infectar-lhe. Seja um fabricante de paz. 8. O casamento não é apenas uma boa ideia, é uma ideia de Deus. Não desista do seu cônjuge. Não desista de seu casamento. Deus tem grandes planos para você e para quem você se casou. Há uma porta de esperança em todo o vale de problemas conjugais.
Um casamento comprometido e duradouro exige uma mente decidida. O inimigo pode ter atacado o seu casamento, mas os casamentos perfeitos não chegam à caverna dos casais, mas sim os casamentos que já passaram pelo inferno, mas que pela graça de Deus declararam: vamos lutar pelo que restou. 10. Deus está no negócio de abençoar as famílias. Em nenhum outro lugar nesta vida você encontrará maior satisfação e amor do que dentro do coração de sua família. Não desista de sua família. Vá atrás deles com o mesmo amor e graça e misericórdia com que Deus busca você. 11. Lute pela sua família. Sua família pode estar uma bagunça agora, mas Deus pode reconstruir o que foi quebrado ou destruído. Se você escolher lutar pela sua família, Deus lhe dará a vitória. 12. Ame a Deus como se nunca tivesse sido ferido. Só porque você não pode entender o caminho que você está percorrendo, não significa que Deus não está guiando-lhe. Ele pode não nos dar respostas, mas sempre nos dará uma promessa. 13. Não se acomode, continue escalando. Deus está chamando você para um lugar maior do que onde você está. Amar os outros nem sempre é fácil, especialmente quando as pessoas magoam você. Mas Deus é amor e Ele nos capacita a amar os outros da maneira que devemos. Ele nos ajudará a amar como se nunca tivéssemos sido desapontados. Ele nos ajudará a amar como se nunca tivéssemos sido decepcionados. Ele nos ajudará a amar como se nunca tivéssemos sido feridos. Ele nos ajudará a amar como se nunca tivéssemos sido traídos. Oposição leva à oportunidade. Jesus nos ensinou: é inevitável que aconteçam coisas que o levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Lucas 17:1. Ofensas são inevitáveis, ninguém está isento. De um jeito ou de outro, todos seremos ofendidos, seremos feridos, seremos insultados, seremos traídos, seremos enganados, seremos envergonhados, seremos violados ou perderemos nosso orgulho. Já que ser ofendido é um fato bíblico, precisamos aprender a lidar com isso. Eu estava na Nova Zelândia alguns anos atrás. De repente, notei algo. Eu não vi nenhum pássaro voando. Todos os que eu vi estavam no chão. Eu me aproximava de um bando de pássaros cantando e pulando ao longo do caminho arenoso e eles saíam do meu caminho sem levantar voo. Eu mencionei isso para um amigo que estava visitando na época. O que ele disse foi fascinante. A Nova Zelândia é o lar de mais espécies de aves que não voam do que em qualquer outro lugar do mundo. De fato, mais da metade de todas as aves neste país não pode voar. A razão é que eles não têm predadores. Antes dos humanos habitarem este ambiente insular, não existiam mamíferos predadores por aqui. As principais ameaças eram outras aves, como águias e falcões. Voar era um grande custo para as aves, então, com o tempo, eles ficaram no chão. Onde você não tem necessidade de voar, você perde sua habilidade de voar. Alguns de nós consideram a oposição como algo ruim, e certamente pode parecer assim, mas a oposição pode ser uma oportunidade. Pense nisso dessa maneira. Sem a oposição de ofensas, você nunca voará com asas como uma águia. Sem oposição, você nunca vai subir. Você pode ciscar no celeiro ou pode voar, mas não sem oposição. A oposição pode fazer com que você enfrente e faça coisas que você não poderia ter feito se você não tivesse tido a oposição. A oposição vai fazer você orar. A oposição vai fazer você correr para Deus. A oposição vai fazer você aumentar sua fé. Você pode precisar começar a ver aqueles que lhe ofenderam ou feriram como uma oportunidade para Deus levar você mais alto. Este material provavelmente drenou velhas feridas, lembranças dolorosas, lembranças de um relacionamento rompido. Você pode sentir que essas coisas fizeram com que você perdesse a vida, mas você está procurando por uma chance de mudança. Você sabe que algo precisa ser feito. É hora de reanimar seu coração. Neste momento, o Espírito Santo está chegando em seu quintal. Ele está vindo para você. Ele está entrando em sua casa com um desfibrilador, carregando os elétrodos com o poder da ressurreição. Deus está pronto para pressioná-los sobre o seu coração e dar um choque nele, trazendo-o de volta à vida. Ele está pronto para reviver quem estiver morto para você. Ele está pronto para ressuscitar seu casamento. Ele está pronto para ressuscitar sua família. Ele está pronto para ressuscitar seu espírito. É hora de reanimar seu coração.
Amigo, você pode estar em uma tempestade furiosa, mas anos atrás Deus sabia que você estaria onde você está agora. Confie nele, ele já preparou o caminho para você. Deus pode usar a maior provação das circunstâncias para fortalecer os muros do seu casamento, sua família e seu relacionamento com ele. Gálatas 6,9 nos diz: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, e se não desanimarmos. Não desista ainda. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6. A graça de Deus é o bastante para a situação em que você está. Permaneça de pé, continue lutando. Deus vai conduzir-lhe em meio ao processo. Então, tente novamente, fale novamente, perdoe novamente, estenda a mão novamente, compartilhe uma refeição novamente. Continue orando, continue acreditando. Permita que Deus reanime seu coração e comece a amar como se nunca tivesse sido ferido.